Eu adoro filmes de terror e, de longe, o meu subgênero favorito dentro do terror é o slasher. Pra quem não manja, basicamente, slasher é aquele filme sobre um assassino psicopata matando cada um dos personagens genéricos do filme e no final da experiência ele acaba sendo lembrado como a melhor coisa dentro do filme em si. Eles podem ser desde unidimensionais até bem engraçados, dependendo aí da situação e do filme. E na minha opinião, rendem alguns dos melhores filmes de terror já feitos. E para o especial de Halloween de 2020 da Toca do Nerd, que já tá meio atrasado, desculpa galera, não consegui entregar esse vídeo no prazo, ele devia ter saído 1 ou 2 dias atrás, mas infelizmente atrasou. Eu vou trazer pra vocês a minha lista dos 5 melhores slashers, os 5 melhores assassinos psicopatas de filme de terror, e em consequência disso vocês vão conhecer alguns dos meus filmes de slasher favoritos. Então, sem mais delongas, vamos ao especial de Halloween da Toca do Nerd, vamos ao top 5 melhores slashers dos filmes de terror. Meu nome é Tarcísio Cunha e você tá na Toca do Nerd. Em quinto lugar, talvez a escolha mais polêmica dentro dessa lista, a morte da franquia Premonição. A polêmica em cima da escolha da morte para integrar essa lista tá em cima basicamente do fato dela não ser um personagem em si, dela não ter uma forma física. Ela quase entra naquela categoria de vilões baseados na força da natureza que você não consegue controlar ou driblar, e entraria fácil nessa categoria se não fosse todo o lance das regras que ela impõe e de você talvez conseguir escapar da morte dentro dos filmes da franquia Premonição. Basicamente a premissa dos filmes da franquia é que a morte é uma força da natureza que vai levando pessoas quando chega a hora delas e quando ela bem entende. Mas vez por outra surge um ser humano que consegue prever os ataques da morte e talvez impedir ela de levar essas pessoas, tirando elas da situação que levaria à sua morte. E por causa dessas interferências, a morte começa a caçar uma por uma as pessoas que deveriam ter sido levadas naquela situação impedida pelo premonitor, causando algumas das mais violentas e brutais mortes já vistas no cinema de horror. Como eu disse, a grande diferença que colocou a morte nesse quinto lugar é justamente pelo fato dela não ter uma presença física e dela ter algumas regras que você, articulando as coisas do jeito certo, poderia fazer com que você escapasse dela. E pra mim, por mais que a morte e a franquia Premonição sejam icônicos pra minha formação dentro do terror, eu acho que enfraquece um pouco o lance da morte não ter uma forma física nesses filmes, e nem vem me falar que aquele cara que cuida dos corpos é a morte. Essa é uma das teorias mais absurdas que eu já ouvi. Pra mim ele é só um cara que manja muito das regras da morte. Mas isso também se deve ao fato da morte ter essas regras pra você conseguir escapar dela. Eu acho que o verdadeiro slasher que realmente mete medo é aquele que não deixa escapar ninguém. E talvez o nosso quarto lugar venha direto pra preencher essa lacuna, Jason Voorhees da franquia Sexta-feira 13. Eu simplesmente adoro toda a mitologia e iconografia por trás da figura do Jason, toda essa história de vingança dele com a displicência dos monitores do Crystal Lake e toda essa iconografia baseada no visual dele, na máscara de rock, na faca que foram sendo estabelecidos durante toda a franquia Sexta-feira 13. O Jason não é simplesmente um personagem que já surgiu como a gente conhece ele logo no primeiro filme. A gente sabe que ele não foi o assassino do primeiro Sexta-feira 13, esse lugar foi preenchido pela mãe dele, a Pamela Voorhees, e entre o segundo, o terceiro, o quarto filme da franquia, ele foi montando esse visual, ele foi montando essas motivações que o tornaram um dos maiores assassinos da cultura pop. Eu nunca consegui categorizar firmemente o Jason em uma categoria específica, se é zumbi, se é assassino psicopata, se é imortal, se é um espírito que retornou. Eu realmente tenho dificuldade nisso porque basicamente o Jason é imortal. Toda vez que alguém mata ele, ele volta no próximo filme ainda mais forte e ainda mais sedento por sangue. A única coisa que eu realmente não curto muito na vibe do Jason é essa coisa meio moralista que permeia todas as motivações dele. Porque pra quem não sabe, basicamente o Jason foi morto pela displicência de monitores que estavam transando enquanto ele se afogava no Lago Crystal. O que fez com que basicamente a sua missão de vida fosse empatar a de adolescentes dentro do acampamento. Eu entendo que Sexta-feira 13 surgiu nos anos 80, que tava pipocando toda essa coisa da pandemia de AIDS, porém toda essa vibe moralista do Jason de não faça sexo casual desprotegido, senão um monstro de máscara de rock vai te matar, eu acho meio escrotinho. Mas não dá pra negar que tanto Jason quanto a franquia Sexta-feira 13 como um todo merecem um lugar de destaque como alguns dos melhores filmes de terror já feitos. E o nosso terceiro lugar pertence justamente ao assassino que começou tudo isso lá nos anos 70, nos filmes da franquia
franquia Halloween, eu tô falando de Michael Myers. A coisa mais intrigante sobre o Michael, e talvez uma das coisas que eu mais goste sobre ele, é justamente essa falta de motivação. O cara é basicamente o mal encarnado, o instinto assassino em forma de ser humano. Ele não tem motivações, ele não tem pra que tá fazendo o que tá fazendo, ele desde criança já demonstrava esses instintos assassinos. Eu não vou dar muitos spoilers do filme aqui, eu quero que vocês assistam todos os filmes que eu tô indicando, mas basicamente não tem por que tentar entender o Michael Myers. Ele simplesmente é uma força da natureza assassina que vai caçar todo e qualquer adolescente na noite de Halloween que ele puder matar. E claro, uma das coisas que melhor contribui para que o personagem se torne icônico é também o seu visual, que é simplista e passa a mensagem que tem que passar. Eu tô falando, é claro, da máscara que ele usa. É difícil sentir qualquer nível de empatia através daquela máscara inexpressiva que tá correndo atrás de você. É muito interessante toda essa obsessão dele com a Laurie Strode, que ultrapassa os primeiros filmes da franquia, acabou indo até pro remake que foi lançado recentemente, e definitivamente o primeiro grande filme de slasher não pode ser esquecido em qualquer que seja a lista de melhores do gênero. Antes da gente continuar, você tá gostando do vídeo até aqui? Se você tá gostando, por favor, já vem se inscrever no canal aqui embaixo e clica no sininho para receber todas as notificações no seu celular, já clica no gostei, e se você realmente gosta do conteúdo da Toca do Nerd e quer ver a gente prosperando e fazendo cada vez vídeos melhores para vocês, por favor, considere se tornar um apoiador lá no Apoia-se, onde você vai ter direito a receber várias recompensas em troca de uma quantia ínfima em dinheiro que pode não fazer falta pra você no final do mês, mas pra mim aqui em quantidade no final do mês vai fazer com que eu possa produzir vídeos cada vez melhores pra você. Então, por favor, visita o Apoia-se e considere se tornar um apoiador. Em segundo lugar, o assassino que trouxe de forma esplêndida a dinâmica da metalinguagem do terror pra dentro dos filmes. Ghostface, da franquia Pânico. Wes Craven, pra mim, é um dos maiores criadores de slasher de todos os tempos. É um cara que conseguiu trazer personagens que não são simplesmente unidimensionais, mas que tem mais algumas camadas ali envolvidas. Eles gostam de brincar com as vítimas, colocando até um pouco de comédia na situação, fazendo com que eles se tornem personagens muito mais complexos e não simplesmente donos de uma única faceta, e o Ghostface é uma prova viva disso. Os filmes da franquia Pânico são alguns dos meus favoritos do gênero, justamente porque eles parecem autoconscientes de toda a estética e os clichês adotados dos filmes de terror dos últimos anos. Você vê cenas inclusive de personagens debatendo os clichês do terror, e olha, se você fizer tal coisa, você vai morrer, se você ficar sozinho, você vai morrer, se você fizer sexo, você vai morrer. E isso é uma coisa que é muito legal de acompanhar nos filmes, porém, a melhor coisa desses filmes, de longe, é o mistério por trás do assassino Ghostface, porque uma das melhores coisas sobre esse assassino, além de todo o lance da metalinguagem e da comicidade do personagem, é que você não sabe quem ele é. Ele pode ser qualquer pessoa, ele pode ser uma pessoa diferente por filme, e é bem isso que acontece nos filmes. Rola quase uma dinâmica de Mistério S.A., de Scooby-Doo dentro dessa franquia, de forma que você não sabe quem é o Ghostface, você fica tentando ali, entre os suspeitos, descobrir quem é que tá por trás daqueles assassinatos, enquanto o assassino tá lá brincando com as vítimas, ligando pra elas e fazendo perguntas sobre filmes de terror que a gente conhece, e a gente fica tentando responder pra tentar salvar aquela pessoa, sendo que nisso os personagens falham e acabam sofrendo mortes extremamente sangrentas pela faca do Ghostface. Sem falar em toda a relação do assassino, seja ele quem for, com a Sidney, que é a personagem principal da franquia, e toda essa questão da metalinguagem trazida pela franquia Facada, que é uma franquia de terror dentro de uma franquia de filmes de terror, é uma coisa super genial, um lance incrível de metalinguagem que o Wes Craven criou. Eu sou muito fã desses filmes, adoro o Ghostface como personagem. Mais uma vez, ele adota um visual super simplista, que qualquer pessoa poderia comprar uma capa preta e uma máscara numa loja de artigos de terror, de fantasia, e lá estaria o Ghostface, lá estaria um assassino pronto pra cometer seus crimes. Eu simplesmente adoro tudo sobre a dinâmica desse personagem, e com certeza ele não poderia ser esquecido nessa lista. E em primeiro lugar, aquele que eu considero o maior assassino, o maior slasher de todos os tempos, Freddy Krueger, da franquia A Hora do Pesadelo. O Freddy sempre foi e sempre vai ser o meu assassino favorito de filmes de terror. A começar pelo visual icônico dele, o suéter listrado, o chapéu, a pele queimada e, claro, as garras. Eu sou fã de personagem com garra. Vocês já devem ter notado aí o quanto eu gosto de Wolverine. O meu personagem favorito no Mortal Kombat, por exemplo, é o Baraka, e inclusive quando o jogo liberou o Freddy Krueger em uma das suas versões, foi uma das melhores maneiras de jogar Mortal Kombat, na minha opinião. E claro, toda a mitologia envolvendo o personagem, colocando na mesa aí abusos infantis, o cara morre assassinado, faz um trato com o capeta,
e volta como um assassino dos sonhos. Cara, me diz uma coisa, como é que você escapa de um assassino que opera pelos sonhos? Que se você morrer na mão dele dentro dos seus sonhos, você morre na vida real. Não tem como escapar desse cara, e é isso que mais me dá arrepios com relação ao Freddy. Não tem como você escapar dele. Uma hora você vai ter que dormir e ele vai te matar. E claro, a característica que eu venho trazendo aqui, pontuando os meus assassinos favoritos, é justamente esse humor do Freddy. Ele brinca com as vítimas, ele se transforma, ele não necessariamente mata elas de primeira, ele vai brincando psicologicamente com elas até que elas quase implorem pra morrer. E eu acredito que a pessoa que deve ser parabenizada pela criação do Freddy, não só o Wes Craven, que como eu já falei anteriormente, é um dos meus criadores e diretores de slasher favoritos de todos os tempos, mas tudo envolvendo o Freddy também deve ser creditado muito ao Robert Englund, que foi o ator por trás do Freddy Krueger em quase todos os filmes aí, tirando o Reboot de 2014, que é um filme até meio questionável, mas eu até consigo curtir. Ele descaracterizou um pouco o Freddy, mas os filmes clássicos da franquia, os 7 filmes principais, se eu não tô enganado, trazem ele incorporando o assassino, e com certeza, apesar do Freddy ter descambado um pouco pra comédia e pra autoparódia nos últimos filmes, pelo menos os 3 primeiros são obras-primas do terror slasher, e eu não poderia deixar de mencionar o quanto esses filmes me marcaram. É um favoritismo gigante eu estar colocando o Freddy aqui em primeiro lugar, apesar de todos os méritos do personagem, mas friamente falando, eu acredito que ele é o assassino mais completo em questão de visual, background, mitologia, métodos. Eu acho que tudo envolvendo a criação do Freddy é perfeito. Eu acho que ele é o exemplo de onde o slash foi capaz de chegar nos anos 80, o auge do desenvolvimento do arquétipo e do gênero, com certeza, e é por isso que ele tá aqui em primeiro lugar na minha lista top 5 melhores slashers. E é isso, galera, esse foi o especial de Halloween da Toca do Nerd. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já vem, por favor, se inscrever no canal aqui embaixo, clica no botão vermelho e no sininho para receber as notificações. Não sai da página desse vídeo sem dar o seu gostei, dedão pra cima aí embaixo. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp para que ele possa chegar a mais pessoas. E claro, pede pra sua galera se inscrever aqui no canal, que a gente tá quase batendo a meta dos 1.300 até o final do ano. E claro, assiste os vídeos antigos que estão aparecendo aí em cima, sempre temas parecidos com o que você acabou de assistir, inclusive meu especial de Halloween de 2017, onde eu listei os meus 5 filmes de terror favoritos. E é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Tchau, gente, até o próximo vídeo da Toca do Nerd. Tchau!